Olá! O programa Papo de Mulher está começando. E hoje o programa não podia ser diferente. Está pra lá de bom. Hoje vamos falar sobre a sexualidade feminina. Temos aqui Dr. Cleilton Rocha, sexólogo, psicólogo e sexólogo, que vai falar sobre a sexualidade feminina, vai explicar para nós o que é ser boa de cama, né? Será que tem algum jeito, alguma maneira da mulher encontrar melhor o prazer na cama, ou mais rápido, quem sabe? Então, fica aí ligado que ele vai esclarecer isso e muito mais para nós. Temos também Sara Bonfim. Ela vai falar sobre depilação definitiva. Essa novidade que está aí no mercado. Você acredita que a depilação definitiva realmente elimina todos os pelos? Se você acredita ou não, ela vai falar isso para você, vai falar a verdade porque é a especialidade dela. E temos também, para relaxar, nosso Cladiston, o primeiro bailarino de Sergipe, vai fazer uma demonstração aqui da dança, o bolero, essa dança, né, saudosa, que todos gostam, que todos admiram. Então, o programa tá pra lá de bom. O programa hoje está quente, está pegando fogo. Não saia daí que o Papo de Mulher está só começando. Estamos de volta com o Papo de Mulher. Estamos aqui com o Dr. Cleilton, que vai falar sobre a sexualidade feminina. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Estamos aqui ao seu dispor. Olha, e vamos começar aqui com uma pergunta quente. Dr. Cleilton, entre quatro paredes, vale tudo? Exatamente tudo. A gente não pode criar parâmetros de que pode isso, de que pode aquilo. O importante é que satisfaça ao casal. E satisfazendo a ele e a ela ou as outras partes, vale tudo. Não vale preconceito? Não vale o preconceito. Muito bem. É a única coisa que não vale. Doutor, qual a dica para a mulher melhorar a sua sexualidade? A melhor dica, quem vai dizer a mulher não serei eu, mas sobretudo o parceiro dela, ou melhor que o parceiro, ela mesma. Ela tem que dizer ao parceiro o que é bom para ela e o que é que não é bom para ela. Mas isso é difícil de acontecer, né? A mulher não se sente assim tão à vontade para dizer para o homem, eu gosto assim, eu quero assim. Como é que acontece isso? Como é que a mulher deve expor as suas vontades ao parceiro? Isso vem de toda uma formação histórica que temos. Toda uma formação histórica. A religião trava em alguns momentos, a religião não autoriza isso. A própria família, com os preconceitos que estão aderidos, também trava isso. A escola também trava alguma coisa. Então, movimentos estão sendo feitos através da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana para isso ficar mais tranquilo, mais confortável para a mulher, que ela se sinta mais à vontade. E isso é uma quebra de padrão, uma quebra de paradigmas, o que não é fácil. Mudar uma cultura não é uma coisa fácil, tá entendendo? Mas começa cada dia um pouco mais, torna-se mais fácil. Diante da intimidade, né, que a mulher tem com seu parceiro, né, de falar para ele realmente, olha, eu gosto que me toque dessa maneira, eu não gosto que me toque dessa maneira. Eu acho que depende de cada intimidade, né, entre a mulher e o seu parceiro. Depende muito disso. Quem melhor falaria disso, estão aqui as nossas colegas, a doutora Sara e a doutora Tereza, que tem um grupo, que elas coordenam um grupo com formação em terapia de mãos. Seria esse o nome? Na nossa clínica, nós trabalhamos com as terapias manuais. Nem sempre o objetivo da terapia manual será diretamente melhorar a sexualidade do paciente ou da paciente, mas é comprovado cientificamente que o ser humano ele consegue proporcionar travamentos físicos e musculares, criando couraças que vão deixá-los retraídos. E isso pode interferir não apenas na sexualidade, como na vida cotidiana como um todo.
Você, cortando aí, você falou em couraças. O que vem a ser couraças? A couraça, ela consiste em um bloqueio muscular de não apenas um músculo, mas de um grupo muscular que vai impedir ou vai proporcionar a instalação de patologias físicas. E essa couraça, ela é muito estimulada justamente com as doenças psicossomáticas, aquilo que a gente acumula, que vem da nossa parte psíquica e que vai ficando represada em nosso corpo, impedindo que a gente se sinta à vontade, que a gente se sinta bem e disposto a se descobrir, né, a conviver em sociedade e a se permitir, acima de tudo. É importante inserir que nada disso é uma coisa vulgar. Tudo isso é científico. Por exemplo, está aqui também um amigo Gladstone. A dança está inserido nisso. Pode envolver toda uma sensualidade no dançar que está inserida a sexualidade ali. Então, aproveitando isso aí, existe uma maneira ou uma forma da mulher encontrar o prazer? Claro que sim. A ciência, ela retira em alguns momentos, ou quase em todos os momentos, a religião. Mas é muito comum a gente ouvir, e eu escuto muito, que Deus não fez ninguém para vir ao mundo e ser infeliz. Ah, tá. Tá entendendo? Todos viemos aqui para sermos felizes. Com certeza. E dentro da felicidade está o contexto da sexualidade. Também do ponto de vista científico, a maior forma de prazer que há é o prazer sexual. E a segunda maior é o prazer da vitória. Mas a sexualidade humana ainda está na melhor forma de prazer. Eu com outros colegas, a gente está trabalhando um grupo de paraplégicos. São quatro pacientes paraplégicos e 2 tetraplégicos. E através do toque, um no outro está se chegando ao orgasmo. Olha só. Porém, não é um orgasmo que tem o ejaculado através do jato. Ele sai, mas a pessoa está tendo prazer. E isso é importante. Mas isso independe de ser homem e mulher, homem com Independe de ser homem e mulher, mas isso é uma equipe multidisciplinar, formada por neurologistas, urologistas, ginecologistas, sexólogos, está entendendo? É um grupo com psiquiatras também que faz todo um conjunto para que se chegue a esse objetivo. E estamos tendo bons resultados. Nossa, então é indicado para quem? Independente desse grupo específico, mas um homem, por exemplo, ou uma mulher que está com problema de alcançar o prazer, pode procurar esse grupo aí, pode fazer esse tratamento? Pode e até deve. Uma das grandes dificuldades ainda advindo da nossa cultura está na procura pelo profissional específico da área, pelo profissional da área. Por quê? Porque tem vergonha. Quem é o homem que tem coragem hoje? Muitos poucos têm de ir ao sexólogo para dizer: eu tenho disfunção de ereção. Ele se acha menos homem para poder assumir isso. E aí tenta conviver anos com aquilo. E aí causa um problema no casamento, na relação dele com a esposa. Da mesma forma também a esposa. Às vezes uma esposa que é anorgásmica, ela não tem o prazer, ela não sente prazer. E também por uma deficiência cultural, ela passa anos sem procurar ajuda de um profissional com aquilo e gera amanhã ou depois problemas na sexualidade. Todas as disfunções sexuais estão inseridas a isso. As ejaculações precoces, tem muitas separações do casal por conta disso, tá entendendo? Que tem tratamento, não é isso? E todos têm tratamento. Doutor, a mulher, você falou aí da mulher que tem a falta de prazer. É normal isso acontecer, né? O que acontece com ela? Ela tem relações com o parceiro e não consegue, de hipótese alguma, alcançar o prazer. Exatamente. Isso ela deve procurar o sexólogo para resolver essa questão? O sexólogo, que ele faz a parte da saúde mental, que está
muito inserido nisso, mas ele também deve encaminhar para ver a parte biogênica. Então a parte psicogênica fica conosco e a parte biogênica com o médico ginecologista, uma vez que nós estamos falando da mulher. Certo. Tá ok? E normalmente, quando essas mulheres procuram, qual é a causa que leva a mulher a não sentir esse prazer? Porque tirando a timidez, tirando essa cultura que a mulher não foi feita para sentir prazer, que ela era proibida, né? Era proibido para a mulher manifestar o prazer sexual. Tirando essa parte, qual é a outra parte? Qual é o outro motivo que leva essa mulher a ter seu marido, ter seu parceiro, ter a sua intimidade e mesmo assim não alcançar o prazer? É multifatorial. São várias coisas que isso pode advir. Em cirurgias uterinas, cirurgias do ponto de vista da bexiga, que você mexe no assoalho pélvico, que as nossas colegas aqui falam bem melhor do que eu sobre isso também. Então é multifatorial. E aquelas do ponto de vista psicogênico, que também é um grande grupo. Então responde aqui para nós, né, que a mulherada quer saber o que é ser uma mulher boa de cama. Essa é uma pergunta boa para se responder. O que é a mulher boa de cama? A mulher boa de cama é aquela que entra num quarto, ou seja, onde ela se sinta à vontade, sem preconceitos. Sem pudor. Sem pudor. Sem vergonha. Sem medo. É a tradicional mulher sem vergonha. Exatamente, a tradicional mulher sem vergonha. Onde ela se sinta à vontade de fazer exatamente o que o parceiro dela pode sugerir ou que ela mesma pode sugerir. Esta é a verdadeira mulher de cama, boa de cama. A mulher boa de cama, né? Aquela que satisfaz o seu parceiro. Exatamente. Não é isso? Não importa como. E a ela também. E a ela também, porque claro. Mais importante do que satisfazer o parceiro é a autossatisfação. Você concorda com isso, doutora? Na verdade, tem que existir essa interação casal, homem, mulher, homem com homem ou mulher com mulher, seja ela qual for a relação que existe entre o casal. Certo. Mas que tem que se permitir, tem que saber que ali você pode contar com aquela pessoa para dizer qual é a sua fantasia, o que é que você deseja que ele faça, o que você quer fazer com ele, e ele assuma e entre no clima, entre no jogo de sedução, que é isso que faz com que os casais deem certo hoje em dia, porque quanto mais frustração existe entre o casal, a mulher quer, o homem não quer, ou o homem quer e a mulher diz não, tende a existir todo esse problema que as mulheres e os homens vão querer buscar um sexólogo para poder desfazer esse pequeno problema. Muito bem. Esse poder de sedução que pode começar da forma mais simples, dançando. É isso, Dançando. Gladson, né? Tem essa O experiência. Gladson deve ter essa né? experiência disso daí. Isso começa, e não precisa ser necessariamente ou somente na boate ou no quarto, só o casal. Pode ser inclusive na boate, na academia. De lá Aula sai... de dança, uma aula de dança. Você recomenda isso aí para o casal que está lá Recomendo, uma relação morna? E nós temos tido umas melhoras em relacionamento entre os casais. Justamente porque eles fizeram novos amigos, porque a dança de salão hoje, quando a gente trabalha, não é somente a dança de salão, é a sociabilização das pessoas. Então os casais chegam sem conhecer ninguém e de repente eles já estão um grupo de amigos e aí se torna aquele, sai do ciclo vicioso. Exatamente. Que e você depois assim, você tem o toque, quer dizer, dança é toque, é corpo. Então na academia onde eu trabalho no estúdio, a gente não usa as mulheres ou os homens de bermuda ou as mulheres com muito decote, porque de qualquer maneira você vai ter o toque de mão. Quando você tem uma parceira e um parceiro solteiros que se conhecem lá, eu já fiz uns 4 a 5 casamentos que as pessoas se deram bem no local, chegaram sozinhas, se deram bem e hoje convivem também dançando, porque é uma terapia. E aí foi o toque, né? O toque tanto dele quanto dela, que alertou algum estímulo lá dentro, talvez até o do amor, da cumplicidade, que se deram bem. Então eu recomendo, eu sou suspeito. Eu gostaria de de inserir isso, e eu tenho no meu consultório muito isso, os casais da terceira idade. Dançando o bolero
Isso. Coisa que Porque antes eles não faziam. Como a gente incentiva. É. E aí o toque. E eu posso, doutor? Claro que Claro sim. que pode então, doutor. Todo mundo pode. Falando E no- principalmente a gente não está também trabalhando com a melhor idade. Por enquanto. Por enquanto não tem, mas os casais jovens já estão tendo o romantismo que tinha sido perdido há tempos, Claro, não? se você segura um pouco aí que você vai Então, sentar agora- ali para falar isso tudo para nós, tá? Agora eu quero saber aqui do doutor, já que vocês falaram aí em toque, então na dança. Olha, eu tenho percebido, né, o uso dos produtos de sex shop. Certo? Eu vejo com muita naturalidade isso acontece entre casais. Hoje o casal, como eu estava falando em off com vocês, um casal com 2 anos de casados, né, já tinha 2 malas de fantasia e tal. Eu quero saber o seguinte, como os acessórios do sex shop interferem na relação? Isso é chamado cientificamente de parafilia. Parafilia. São as parafilias. E o que são essas parafilias? Elas são chamadas de vários adjetivos. E aí o termo parafilia foi simplesmente para condensar todos aqueles objetivos como uma coisa científica. As pessoas chamam de aberração sexual, as pessoas chamam de absurdo sexual, fulano, aí dá uma série de nomes pejorativos. Mas não, é o desejo da pessoa em fazer aquilo. E isso não impede que ele faça, porque eu tive casos no consultório de um paciente, logo quando eu voltei a Sergipe, tinha terminado a formação em sexologia, em oncossexologia, voltei para Sergipe Onde e é um que você casal... fez mesmo? Oi? Onde é que você... Fiz em Brasília, Sim. em Brasília, no Instituto Centro de Sexualidade de Brasília, pelo IPSEX. E esse casal que nos procurou, o casal, tem uma dificuldade de ejaculação precoce. E eu tratei e tal, dei alta ao casal, eles ficaram bem. E anos depois eu o encontrei. E encontrei a parceira dele, que eu fui comprar alguma coisa na loja e nessa loja tinha anexo um sex shop. E eu não sabia que a parceira dele trabalhava lá. Aí eu perguntei, e aí, como é que vocês estão? E ela sinalizou para mim, fantástico, doutor Cleito. Eu fiz, e o que é que há? Além daquilo tudo que ele voltou ao normal, aí a gente está aproveitando as coisas boas da vida. Olha. Eu não entendi o que eram as coisas boas da vida. Tá entendendo? Até que ela me localizou, ela me levou ao sex shop. Eu disse, ó, doutor, a gente usa isso, a gente usa isso, a gente usa isso. O casal está feliz. Olha aí. Então qual o Uma problema alternativa. de usar isso daí dentro do sexo para fazer bem ao casal? Nenhum. Mas existe alguma regra para começar? Porque quem já usa, tudo bem, tá dizendo, tá tranquilo, isso é velho para mim, já estou usando. Mas o casal que ainda não usou, digamos assim, um casal que já tem 20 anos de casado, né? A mulher vai um dia, o marido chega, alegre, satisfeito em casa e a mulher tá lá com o objeto do sex shop, né? Aí, claro, machista, né? Como a nossa sociedade é, ele não vai gostar. Tem alguma regra, tem alguma maneira que essa mulher que está nos assistindo queira inserir esses acessórios em sua relação? Tem alguma regra para começar a usar os produtos do Não há sex shop? regras. Existem testes, vai testando. Isso é bom, isso não é bom, aquele é melhor ainda, com isso fica melhor, com aquilo não fica bom. Vai testando, vai conhecendo. Tá entendendo? E conhecer um por um vai dar um tempo bom danado nisso daí. Que tá legal. entendendo? Então vamos entrar aí continuar nesse assunto, né? E vem a outra pergunta aqui, que eu acho que toda mulher, né? A gente fala muito sobre esse tal ponto G, né? Qual é a mulher que nunca ouviu falar, né? É o ponto G. E os homens, tem homens que até hoje procuram esse ponto G, né? Então tem alguma dica, né, para a mulher encontrar esse prazer, esse ponto? Eu não sei se é para a mulher encontrar esse ponto G ou se é para o homem encontrar, né? Tem alguma dica? Então, anatomicamente falando, o ponto G é um mito. Olha, Psicologicamente falando, fala sério. tá lá. Mas pode estar em qualquer local do corpo.
Há homens que dão um beijo na orelha e a mulher se arrepia toda. Há homens que chega aqui atrás, passa a língua e ela se arrepia toda. O contrário também é verdadeiro. As mulheres também fazem isso. Então, ponto G, ele pode estar em múltiplos lugares. Olha. Tá entendendo? Então, é um mito. Está naquele lugar. Vamos procurar ali perto do ímã, assim, assado. Não, isso é um mito. Pode ser que também esteja lá, mas não quer dizer que vai estar ali. Olha, então quem está procurando esse ponto G só está perdendo tempo, né? Querendo adivinhar, né? Porque se estiver procurando com toques, né? Procurando tudo bem, né? A parceira agradece, né? Mas se estiver tentando adivinhar esse ponto G, está perdendo tempo. Que o ponto G pode estar bem mais perto do que o que ele imagina. Exatamente. Essa é a boa resposta, tá entendendo? Gostei. Essa é a boa resposta. O papo tá legal, mas já estão sinalizando aí para mim. Mas eu vou fazer outra pergunta aqui, que, doutor, eu gostaria de saber também, isso que é uma dúvida que eu tenho, né? Sempre a gente fala do beijo, né? Eu ouvi dizer, né, e eu várias vezes já falei isso, que é mais fácil ter uma relação sexual, né, com quem você não gosta, do que beijar quem a gente não gosta. Parece que envolve mais. E quando esse beijo não acontece na relação sexual entre o casal, isso é um sinal de que está havendo um declínio nessa relação? Que essa relação precisa de um sexólogo? Eu acredito nisso plenamente, tá entendendo? O beijo, ele é o começo, ele é o meio e é o ponto de continuação. Tá entendendo? Ele faz parte da relação, não somente a sexual, mas da relação do casal. Tá entendendo? Isso precisa estar em conjunto, precisa estar lá. Entende? O casal que se ama, ele necessariamente se sente bem, se sente querido em receber o beijo e em dar o beijo. Eu concordo plenamente com a história de que quando o beijo não está inserido, o sexo é também puramente profissional, né? profissional. O que é que você acha aí, começando por você, doutora? O que é que você acha quando falta esse beijo na relação, tá? A relação está em declínio? Eu concordo com o doutor. Eu concordo porque o beijo é o início de tudo, né? Quando começa a paquera, logo depois da paquera, começa com um beijo. É isso. Então, para que ocorram outras coisas, eu acho que primeiro tudo começa com um beijo também. E tem que existir essa sintonia do casal, porque também se o beijo entre o casal não for uma coisa prazerosa, consequentemente a gente pensa que o resto também não vai ser. É verdade. Então a gente sempre procura pessoas que encaixem com a gente, que sejam, como o povo diz, a tampa da nossa panela, né? Que a gente já verdade. comece bem. Então eu concordo com ele. E você, doutora Tereza? Também concordo. E acho que o beijo, ele também representa um afeto, uma admiração, uma forma do seu parceiro estar te dizendo e lhe mostrando que você é especial para ele, né? Afinal de contas, a mulher, especialmente, ela precisa se sentir importante naquele momento para que ela possa também se sentir segura de passar daquela fase para a próxima e realmente curtir todo o processo, né? Então eu acho que o beijo também representa esse amor, né? Que o casal vai estar demonstrando um com o outro. Eu acho muito importante. Muito bem. E aí o nosso primeiro Eu bailarino concordo de com Sergipe? todas as opiniões. O beijo realmente é o início de tudo. O beijo é o início de tudo. Eu até queria inserir uma coisinha que eu também acho importante. Veja bem, existe uma sequência. Primeiro, a gente entra com o afeto e o sentimento. Do sentimento, a gente parte para a ação. Aí entra, inicialmente, o beijo. Como eu falei, é o início. A partir daí, aí entram o desejo. A pessoa fica com vontade. Depois do desejo, vem a ereção. Seguido da ereção, parte para ejaculação. Da ejaculação, o relaxo.
Olha só. Olha aí, as pessoas devem estar perguntando aqui, e aquela mocinha que está ali do lado? Gente, ela é uma mocinha que vai acompanhar o seu Gladson, né, da dança, e ela é muito novinha, só tem quantos anos, Pé? Somente 14, só tem tamanho. Ah, ela é sua parceira, sua aluna na Ela dança, é sua sobrinha, não é isso? minha filha do coração, e já está trabalhando comigo, já é minha assistente de turma e já dança comigo. Ela não contava com esse assunto hoje aqui, né? Não, surpresa. Foi surpresa, mas eu acho que não teve nada, né, que deixasse ela assim, fora do normal. Então, vocês têm mais alguma coisa a acrescentar nessa nossa conversa? Este seria exatamente quando você chama no seu programa o Papo de Mulher. A sobrinha do Gladson ainda não é a mulher, mas será. Isso. Então ela precisa conhecer as coisas, não é a prática necessariamente, Sim. tá entendendo? Mas conhecer as coisas para que no amanhã você perca oportunidades em se tratando do prazer. Foi legal você ter falado isso, comentado isso, porque assim como eu falei sem pensar, né, na idade dela, a gente tem esse preconceito, né, de deixar que a mulher, né, comece a praticar para entender das coisas. Que na verdade ela deveria ouvir, né, ela aprender antes de praticar. Aí não precisava nem do sexólogo, não é isso? Pois é. Então chegamos ao final do nosso bate-papo, mas doutor, esse, como você mesmo disse, é um programa voltado para o público feminino. Então tem muitas mulheres em casa assistindo, com certeza deve ter alguma que está com a autoestima baixa, alguma que está com depressão, que foi desmotivada, talvez que tenha dificuldade em sentir prazer, talvez o marido tenha deixado por isso. Qual é a palavra que o senhor deixa para esta mulher que está nos assistindo em casa? Então você que está aí sentada assistindo a nós e ouvindo o que a gente está falando e acreditando na gente, a melhor coisa nesse momento é você procurar ajuda. Que às vezes chega num determinado momento que você não consegue sair daquilo. E a tendência é progredir de forma negativa. Então, não espere o pior. Sempre em busca do que for de melhor para você. Olha, nosso papo está chegando ao final, né? Nosso bloco. Né? Você não saia daí e voltaremos daqui a pouco com a doutora Sara Bonfim falando sobre depilação, falando se você pode ou não, se é verdade ou não, que você pode se livrar desses pelos aí que tanto te incomoda. Sai daí não, que voltaremos daqui a pouco. Estamos de volta com o Papo de Mulher. Estamos aqui com a doutora Sara Bonfim, que vai explicar para nós aí esse mistério da depilação definitiva, a depilação a laser. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Doutora, o que é depilação definitiva? A depilação definitiva é uma terapia realizada a laser, que é uma luz que tem uma profundidade específica, nesse caso do laser, que é o Light Chi, que nós utilizamos, né, lá na clínica. Esse laser tem uma profundidade específica para atuar em uma célula-alvo. Essa célula-alvo, que a gente chama de cromóforo, essa célula-alvo ela é a melanina. Então, o laser ele atua diretamente na melanina, por isso que sempre existe o mito de pessoas brancas com pelo escuro que dão os melhores resultados, porque o laser vai, o calor do laser vai focado no que é a melanina. E a depilação a laser realmente é definitiva? E com quantas sessões é preciso para eliminar de uma vez os pelos? Na verdade, nós chamamos essa depilação como definitiva porque existe um grande número de papilas, que essa é a estrutura do nosso organismo que é responsável por fabricar o pelo, por produzir esse pelo. Então, existe uma atrofia durante esse tratamento com determinadas quantidades de sessões. Isso vai variar de várias formas. Tem pessoas que
simplesmente têm problemas hormonais que vão durar mais tempo fazendo tratamento. Mas pessoas que não têm nenhum tipo de patologia que esteja relacionada ao crescimento excessivo de pelo, em poucas sessões, entre 3 e 6 sessões, são eliminadas aproximadamente entre 70% a 90% dos pelos. Isso vai variar de acordo com o crescimento do pelo, porque existem fases de crescimento do pelo. E a fase que é a produtiva é a chamada de fase anágena. 90% dos nossos pelos estão nessa fase. Então, quando nós estamos fazendo o tratamento a laser, a gente não pode dizer que é 100% definitivo, porque existem 10% desses pelos que estão ainda a crescer ou estão caindo, fora do contato com essa papila. Porque a luz do laser vai lá naquele bulbo que a gente chama de raiz do pelo, ela vai lá no bulbo e esse bulbo tem que estar ligado à papila, ele vai estar como se fosse um copinho. Quando o laser ele emite o calor dele, ele queima essa papila. E é esse calor que vai gerar essa atrofia dessa papila e o pelo simplesmente não tem mais força para ser produzido. Tem alguma contraindicação para o uso do laser? Nós não fazemos em grávidas. Nós também não fazemos na verdade, homens e mulheres podem fazer tranquilamente. Adolescentes nós fazemos depois que ele já superou a fase, esse processo do boom dos hormônios de crescimento, porque estimula muito a produção de pelo. Na verdade, são poucas as contraindicações. Tem patologias... Não, na verdade, não interfere. Coisas que podem interferir, por exemplo, problemas de pele, herpes ativa, a gente tem que fazer a profilaxia, alguns tipos de doenças inflamatórias que estão relacionadas à pele, porque o laser ele é focado, então ele atua na melanina, ele não atua em nada além disso, não vai causar câncer no futuro, não existe esse é um mito, entendeu? O medo do laser. Mancha? Então, a mancha pode ser uma resposta, uma complicação desse tratamento, mas isso caso determinada energia que foi depositada foi superior à que a pele poderia suportar, mas é reversível, entendeu? Essas manchas, tanto a hiperpigmentação pós-laser imediato, como a hipopigmentação, elas duram aproximadamente uns 6 meses para voltar ao estado normal da pele. Isso é natural, não é uma coisa que nós que trabalhamos com isso queremos que aconteça com o paciente, mas pode acontecer. Às vezes até um calibre do laser que foi calibrado, ele vem com maior potência, acaba queimando, mas tudo isso aí pode ser revertido. Não é nada que a pessoa vai ficar a longo prazo com essas manchas. Certo. E quais são as áreas, doutora, que as mulheres, principalmente as mulheres, quais são as áreas mais procuradas para depilação a laser? Olha, as áreas corporais são axila, virilha, muito, perna, coxa, na verdade o corpo inteiro, mas assim, virilha, axila e perna são as mais cobradas no corpo. No rosto é um tratamento que exige muito é uma coisa que não é estético, é simplesmente necessidade porque a autoestima está muito baixa na mulher. Então, às vezes a pessoa tem um problema hormonal, que normalmente é ovário policístico e surtismo, que é uma doença que estimula muito a produção de pelo e começa a aparecer pelos no queixo, no buço, no rosto, parece aquela costeleta assim, desce pro pescoço. Muitas mulheres no estado, quando está grávida, estimula mais ainda o crescimento do pelo. Então, assim, logo depois isso seria o único tratamento para resolver isso, na verdade, entendeu? Apesar de melhorar, de balancear novamente esses hormônios, o pelo continua, então só o laser para resolver. E os homens? Os homens eles procuram, quais são as áreas mais? É o peito? Hoje em dia os homens, os jovens, procuram muito a parte de peitoral, perna, por incrível que pareça, os homens também querem diminuir. Eles às vezes não querem que extermine. Eles fazem poucas sessões, porque o homem precisa de mais sessões pela quantidade de hormônio que ele tem. Mas às vezes eles fazem poucas sessões, na faixa de 3 a 5, e já dão uma diminuída na quantidade. Então eles já ficam satisfeitos. Não é aquela quantidade absurda que o homem tem mais do que a mulher. Axila eles procuram também. Olha, agora, o boom nos homens é a barba, né? Porque muitos têm problemas de foliculite, alergia à lâmina, não suportam a dor da cera. Então fazem o laser para poder se livrar. Muitos homens trabalham em exército, aeronáutica, todas essas profissões que exigem que ele esteja sempre com a barba feita. O custo é elevado, é caro ou é acessível? Antigamente, há uns 10 anos atrás, nós achávamos um pouco salgadinho, mas hoje em dia já é um preço razoável, que é o valor de uma terapia
tradicional hoje em dia, até posso dizer. Você falou aí sobre autoestima e tal, e a gente vai entrar nesse assunto, mas antes você me responda, né? Numa depilação normal, é comum ver as mulheres se preocupando, né, com a depilação, né, da virilha e tal, com alguns formatos, alguns desenhos que agradam o parceiro. Pode fazer essa depilação a laser, uma mulher que já gosta daquele determinado com os pelos de formato, não sei como é que fala ao certo, mas pode-se usar o laser para isso? Com certeza pode, mas é pouco utilizado, até não é tão indicado, porque como a gente chama ela de definitiva, aquele desenho vai ficar um pouco repetitivo, verdade. Né? Então, assim, essa técnica nós fazemos, ou a pessoa quer tirar tudo porque detesta pelo, Sim, ou pode então tirar tudo, pode não tirar tem... tudo, grandes lábios, região perianal, bumbum, tudo. Nós tiramos tudo, essa pessoa se tanto dispor. a mulher quanto o homem, pode? Tanto a mulher quanto o homem. Não tem contraindicação na área, exceto a área dos olhos, né, que prejudica bastante a visão. O laser é uma luz, né? Não se deve fazer também nessa região. E os homens, já teve assim algum caso esporádico, assim, um bizarro, né? Porque a gente sabe, né, que as mulheres se depilam, né? Porque muitas das vezes é o homem, né, que não gosta, né? Normalmente acontece isso. Os homens não gostam de mulheres, né, com pelos excessivos pelo corpo. Já aconteceu assim algum caso do marido levar a mulher para ser depilada? Com certeza. Já? Com certeza, isso Olha. acontece muito. Na verdade, quando a gente oferece esse serviço, até para os homens, eles querem, mas dizem, não, eu vou oferecer primeiro para minha mulher, porque eu acho que para ela é muito mais funcional do que para mim. Verdade. E aí ela dá de presente a mulher. Porque é o homem, então, na verdade, é o homem que não gosta dos pelos. Dos pelos, Né? Ele não gosta dos pelos dela, né? Dele não tem problema, nem dela. O que você acha disso, doutora Tereza? Com certeza. Na nossa experiência clínica, a gente observa que, até por uma questão visual, né, quando a área está higienizada, né, porque o pelo dá essa impressão ruim se ele estiver em excesso, isso deixa a coisa mais confortável visualmente, fica mais bonito, e isso com certeza vai incrementar aquela relação, porque fica uma região melhor tratada, né? E o que é que isso influencia na autoestima da mulher ou na relação? Bem, eu acho que, assim como a gente sabe que as pessoas vivem em sociedade, então existe uma cultura, e hoje a cultura que temos preconiza esse tipo de formato, né? Hoje a gente se preocupa com o peso, a gente se preocupa com pequenos defeitos de pele, manchas. Então, assim, hoje a sociedade, de certa forma, impõe que a depilação é uma coisa necessária. Então, a mulher, quando ela se sente inserida nesse contexto, ela se sente mais segura. Então, no momento que ela precisar se mostrar para o seu companheiro, né, ela vai estar mais tranquila. E isso vai favorecer que ela possa relaxar naquele momento e deixar com que as coisas fluam sem esse empecilho. Com a tranquilidade. Cuidando apenas dos outros. E o doutor aí, o que o doutor acha disso? É verdade isso, que o homem não gosta de mulher peluda? É uma pergunta sui generis, porque há homens que preferem elas bem feitas e há homens que preferem, estou falando da vulva, da mulher, necessariamente, né? Dos grandes lábios. E tem deles que preferem bem feito, tem outros que gostam extremamente limpas. Já na parte do glúteo, eu tenho isso em consultório, os homens falam que não se sente à vontade com a esposa porque ela às vezes tem algum tipo de pelo no glúteo. Olha só. Você confere isso no seu consultório? O pelo, ele atrapalha um pouco a questão visual, né? Então, quando ele é removido, você enfatiza o que tem de bonito, né? Então, assim, como o homem, quando ele visualiza um glúteo com pelos, ele normalmente não visualiza uma mulher, ele visualiza outro homem, né? Então, assim, a mulher é muito peluda no glúteo,
É melhor você esclarecer, né, para a mulher o que é o glúteo. O glúteo não é a região interna, é a região que ficaria exposta na praia, por exemplo, de biquíni. É o bumbum realmente. Sim. Existem mulheres que têm pelos na região lombar, né, que faz aquele montinho de pelos, e tem mulheres que têm pelo no bumbum. Sim. Então ela realiza a depilação daquela região, o que realmente valoriza a estrutura, né? Fica mais bonito. E você, Gladys? O que é que você acha das mulheres com pelo ou sem pelo? Eu acho que tem gosto para com e sem. Olha, né? Só é verdade. Porque acho que às vezes tem com pelo fica bonito, sem pelo fica bonito. Eu acho que depende muito de cada parceiro ou de cada parceira. Porque às vezes você tem está com e a sua fantasia sexual é ótima, seu desempenho é muito bom. Às vezes você está sem e também é bom. Então eu acho que vai de cada gosto de cada pessoa. Pronto, estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo, mas você tem alguma coisa a acrescentar sobre a depilação definitiva? Então, a depilação definitiva é um método que hoje mexe muito com a autoestima das pessoas, tem sido muito procurado na clínica, na nossa clínica. O propósito dela é liberdade. Liberdade em se vestir, liberdade em levantar os braços, liberdade em colocar um biquíni, liberdade com o seu parceiro. Então, diga para essa mulher que está em casa, que talvez esteja sendo até rejeitada por marido, né? Por causa desse problema, ou talvez tenha um problema com alguma região, talvez do glúteo aí que ela não sabia, tem vergonha de algum pelo, ou está passando por outro problema como depressão, angústia. O que diria para essa mulher uma palavra de conforto e de acalento para ela? Então, se preocupem em se cuidar. Primeiro, nós nos cuidando, nós vamos ver o reflexo do nosso jardim cuidado, que é quando a gente cuida de nós mesmos, nós vamos ver que as pessoas vão ter vontade de cuidar da gente também, ou então querer ser cuidada por uma pessoa bem cuidada. Então, assim, você que está em casa, se olha no espelho, não se admira, não está curtindo, não está se gostando, se amando, procure terapias, seja ela com psicólogos ou terapias de estética. Sim. Seja ela um pelo, seja ela uma gordura localizada, uma estria, uma celulite. Mas procure se cuidar, porque a partir daí você vai ver que a sua motivação vai ser a motivação do seu parceiro, ou mesmo para novos parceiros que venham aí pela frente. Ok. Só para fechar, onde é que fica mesmo a clínica aqui de vocês? Nossa clínica fica no bairro Jardins, aqui em Aracaju, na rua Herman Centurion, na Galeria Ponto Chique. Vocês estão todos convidados. Muito bem, chegamos ao... Tem alguma coisa a dizer? Vai? Olha, que bom, né? O doutor aqui já está dizendo que vai, o cinegrafista aqui, nosso amigo Wagner disse que vai lá, né? Então, novidades para aí. Pronto, você já tem cliente daqui do programa. E você, não saia daí, que o Papo de Mulher volta daqui a pouco. Estamos de volta com o Papo de Mulher. Estamos aqui com o primeiro bailarino de Sergipe, né? Com 42 anos de dança, já tem 9 anos que ensina dança de salão. Não é isso? Gladyston Tudo Santos. Bom? Isso. Prazer ter você aqui, Gladyston. Prazer nosso. Gladyston, me responda, como foi seu primeiro bailarino em Sergipe? Você sofreu algum preconceito? Eu sofri, porque na época, em 72, quando a gente começou, né, eu conheci Lu Spinelli do estúdio e ela me convidou para dançar. Então não existia balé para homem, existia somente para mulher. Então as academias que aqui existiam eram somente femininas. Então quando eu cheguei, que ela começou a dançar comigo, eu sempre fui o partner dela depois, e aí as pessoas começaram a criticar. Porque tinha um homem dançando balé e vestindo malha de balé. Olha, né? Mas aí eu não liguei, tirei esse tabu. Na época era realmente preconceito, hoje não é mais. As academias e todos os espaços têm a parte masculina que é necessário, mas na época não. Mas na época a gente sofreu um pouquinho, mas só fez crescer o meu conhecimento. E aqui durante as entrevistas, nos blocos anteriores, né, com o Dr. Cleilton e com nossa Sara Bonfim, falamos muito na autoestima da mulher, né? Falamos neles como sexólogos, falamos, né, do que
eleva a autoestima, os atributos, o que contribui para melhorar relacionamento. O que é que você diz a respeito da dança? Né? O que é que a dança faz acontecer de melhor entre um homem e uma mulher? A dança hoje ela é tida como uma terapia, né? Sim. Eu tenho muitos casais que os médicos indicam para fazer uma terapia de casais, uma terapia ocupacional. E a dança, você naquele momento que você está na aula de dança, você não pensa em nada, a não ser errar, acertar e brincar com você mesmo. Então você não pensa em doença, você não pensa numa dívida, você não pensa em nada. Então 1 hora de aula de dança você perde 350 calorias. Ah, isso me interessa. Entendeu? E aí você tem o quê? Aquele divertimento, que é a socialização que nós fazemos na dança de salão. Porque você tem parcerias, quando você não tem parcerias, você consegue as parcerias na sala de aula, e aí você cria um círculo vicioso e você começa a sair na noite para dançar. Que tem muitos casais que era casa, trabalho, filho. Casa, trabalho, filho, se torna numa rotina. Sim. Quando ele começou a ir à noite, sair à noite, pelo menos para dar uma dançada, para brincar, para se divertir, encontrar amigos, começou a melhorar o relacionamento de cada casal. Tanto o casal já casado, quanto o solteiro procura aquela outra pessoa solteira para se encontrar. E hoje à noite você sai na noite, as grandes casas que nós temos, as poucas casas que a gente tem grandes em Aracaju, tem gente dançando, você vê de qualquer faixa etária. Ele está se divertindo, já volta para casa cansado, já vai dormir tarde, não é uma dormida de insônia, é uma dormida de satisfação, que você relaxou, que você conheceu, que você encontrou amigos, que você bateu um papo fora do seu habitat e que de repente você está bem. E você estava ali falando em off, né? E eu ouvi, você foi padrinho, né? O que acontece com os casais lá na própria academia que conhecem outras pessoas, o solteiro que vai, você vai falar sobre isso, né? As pessoas que se encontram lá e formam um par. E outra coisa que eu achei interessante também, você falando, foi a preocupação que a academia tem quanto à roupa que a pessoa vai, né, para dançar, porque acontece o toque, a sensualidade. Isso. Explica isso melhor para a gente. Vê bem, a nossa proposta na academia, quando tem solteiros, eles começam o homem com a timidez, né, de chegar à academia. Porque o homem para jogar futebol de campo, futebol de salão, enfim, outras especialidades, mas não a dança. Mas quando ele chega na dança e vê que é diferente do que ele pensa, então ele vai fazer, encontra uma parceira. Então ele começa a se relacionar com a parceira como companheira de dança, o dançarino e a dançarina. E aí acontece algumas saídas e você vai tendo aquele prazer, aquela satisfação de estar companhia daquela pessoa. E de repente rola. Eu já tive uns 5 casais que chegaram sozinhos e hoje são casados, continuam a dançar, porque o propósito foi encontrar lá. E lá que eles gostaram, e hoje eles não podem perder, porque se perder aquele vício que ele tem da dança, eles voltam para a estaca zero. Então vai realmente não com aquela outra pessoa, mas sim com aquele que ele encontrou. E a outra proposta nossa na academia são os trajes. A gente prima muito, pelo menos eu primo muito pelos lugares que eu dou aula, que a mulher procure ir com a roupa comum, quando a gente não coloca o uniforme. Não gosto de trabalhar com a mulher de calça comprida na sala de dança de salão, ela tem que ser feminina, ela tem que ser mulher, para não estar 2 homens de calça comprida. Então você tem a diferença e ela saber o que ela vai fazer na hora que ela estiver dançando com ele, uma coreografia, uma apresentação, ela vai se comportar como ela está se sentindo como vestido. Sim. E aí todas já estão mudando os guarda-roupas e saindo todas com salto alto para dançar, ou seja, aquele sapato. Também as roupas são necessárias, porque se ela vai com decote, o homem que não a conhece vai pegá-la. Então, de repente, tem um toque estranho, né? Então, aí você tem que estar composto, porque a simpatia e o gosto do prazer que você vai ter ali vai ser pelo contexto que você está, não pelo que você ofereceu de sensualidade. Então, vai ser sensualidade depois, durante a dança, você vai botar a sensualidade no movimento que você está fazendo. O homem na masculinidade e a mulher na feminilidade, mas dançando de um jeito bonito para o contexto ficar bem. Muito bem. Você é professor,
né? Há 42, não, há 9 anos, não é isso? Isso, Você na ensina área da dança de salão. na área de dança de salão. Isso. Mas você ensina na academia Estúdio Dança. Estúdio dança. Mas se tiver alguém em casa interessado em contratá-lo como um professor particular, você aceita também ou não? Posso fazer agora na academia um horário específico. Sim. Porque na casa da pessoa, então, você vai, o professor vai lá na sua casa. Então vai ficar o mesmo ciclo vicioso na sua casa. E o interesse da dança, você sair, é você se deslocar do seu local para fazer em outro. Olha. Mesmo que depois você volte e pratique em casa. Mas aí quando vai ficar somente o professor e o casal ou a mulher, fica muito apertadinho para ele e para ela. A vergonha dele e a vergonha dela vai ter uma barreirazinha. Na academia você tem uma sala grande, você tem espelho onde você possa se autocorrigir e você se vê se você está bem ou não, porque a mulher adora o espelho. Mas o homem gosta muito mais. Olha! Ele se acha, tanto é que a gente trabalha normalmente com as mulheres de costa para o espelho. E é quando a gente percebe que eles estão olhando muito para o espelho e se desligando do que está acontecendo, a gente inverte, porque às vezes o homem ele tem a autoestima um pouco mais baixa, mas ele quando vê que acerta, então ele supera 2 vezes a mulher. Olha só, é verdade isso? Ele tem vergonha em falar sobre isso, mas é extremamente verdadeiro isso daí. Ele, quando consegue, se sente à vontade, ele extravasa. Ele não quer deixar mais. E normalmente são mais os homens, e aí os meus alunos dizem que as mulheres são todas minhas cúmplices, porque na hora que eu as coloco no lugar, eu digo a eles que eles também têm que ser o cavalheiro. Porque talvez na dança também a gente ensina e eles começam a ser cavalheiros que não eram com a dama. Já leva ela ao salão, já a conduz para dançar, já traz no outro modo, já tem uma postura diferente na hora de você conduzir a dama para qualquer lugar. E isso se estende certamente a abrir a porta do carro, sim, a puxar a cadeira para a esposa sentar, né? Com certeza. Quer dizer, envolve tantas coisas que maravilha, que o casal provavelmente vai se adequar melhor na cama. E às vezes a gente tem um casal que a mulher dá determinações, que a gente sabe a mulher que manda, né? Ele é mais acomodado, mas na hora do salão, o mando é totalmente masculino. Então a mulher vai fazer com que vai dançar o que eu mandar, vai fazer o que eu determinar, entendeu? E às vezes quando você tem o inverso, então aí eles aprendem, eu digo sempre, olha, você manda da porta para lá, da porta para cá é ele. E aí ele começa a ter um desempenho melhor e acha que justamente a condução masculina é que vai fazer que a mulher brilha nos salões, mandado por a gente. Então ela só tem o trabalho de fazer bonito. Claro, eu particularmente gosto de obedecer. Está convidada a ir fazer uma aula. Olha, sim, irei, com Por que todo só prazer. ela, professor? Vocês também, todos estão convidados. Rolou um ciúme aqui, mas uma tudo bem. aula de cortesia, aí gostando a gente conserta. Olha, muito bem. E quem sabe a gente não dança no programa, né? Pois né? Você vai dançar daqui a pouco. Né? Estamos chegando ao final do nosso bate-papo e eu gostaria, Gladson, que você deixasse para a mulher que está em casa, né? Essa mulher depressiva, angustiada, né? Que está aí querendo uma palavra de conforto, uma palavra de acalento, que você diga alguma coisa para ela. Eu acho que ela não deve ficar em casa por nada. Vá dançar, vá em um forró, procura um grupo de idosos, um grupo, se for solteira, da melhor idade. Não tem melhor idade do que a dança. A idade está na nossa mente. E o nosso corpo vai fazer enquanto você puder, enquanto vida você tiver, enquanto você existir. Procure dançar, porque dança vai ser a melhor terapia. Uma academia, um grupo, em casa coloca um seu rádio, comece a dançar, faça qualquer coisa. Não fique parada pensando que está doente, que não pode, não devo. Eu não posso nunca dizer, eu não posso, eu não devo. Eu posso, eu vou tentar fazer e um dia eu faço. Muito bem, agora eu quero convidar um dos meninos aqui para entregar a cesta dos produtos Maratá, aqui a Gladys, que foi sorteado, né, do dia, para receber e levar os produtos Maratá, né, que Maratá fornece a cesta de produtos, né, para entregamos aqui aos entrevistados para saborear um por um, deliciosos. Nós terminamos de degustar o suco da Maratá aqui, uma delícia. Estamos chegando ao final do nosso programa. Uma pena, porque o programa hoje foi pra lá de bom. Então eu quero agradecer a Maci,
na proprietária Kelly, né, da loja Maci, ali no Luiz Cunha, que me veste, né, as roupas que eu uso. Se você gostou de alguma, você vai lá no Luiz Cunha, ali no térreo, na loja Maci, procura lá a Kelly, né, diga, olha, eu gostei de tal roupa que a Dina usou no programa Papo de Mulher, e ela vai te dar um desconto, tá? Quero agradecer a Maratá, também ao Hotel Riverside, que é aqui que nós gravamos. Quero agradecer também ao Salão Ânima, na presença ali da querida Rúbia, ela que fez o meu cabelo, ela que me maquiou. Rúbia, um abraço, Deus te abençoe, né? Hoje eu estava aqui linda, graças a você, né? E a você que está me assistindo, um forte abraço, beijo no coração, e eu espero você até o próximo programa, se assim nosso Deus permitir. Olhando a fumaça do ar se perder, vivo só sem você, e não posso esquecer um momento sequer. Vivo pobre de amor, à espera de alguém